Existe um homem cuja história foi quase apagada pelo tempo. Um homem que caminhou ao lado de Jesus, presenciou milagres, mas que por séculos permaneceu esquecido, até que os desesperados o descobriram. Esta é a história de Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Imagine carregar um nome que todos odeiam, um nome que se tornou sinônimo de traição. Essa era a realidade de Judas Tadeu. Nascido na Galileia, uma região pobre da Palestina, seu nome completo era Judas Tadeu Lebeu. E após a traição de Judas Iscariotes, o simples fato de se chamar Judas se tornou um fardo. Qualquer outro poderia ter sucumbido à vergonha, mas esse peso moldou nele uma humildade profunda e uma determinação silenciosa para provar que o nome não define o homem. Ele precisava mostrar ao mundo quem ele era de verdade, e sua identidade ia muito além do nome. Judas Tadeu pertencia a uma família sagrada. Ele era primo de Jesus, filho de Cleófas e Maria de Cleófas, a mulher que permaneceu firme aos pés da cruz. Era também irmão de Tiago Menor, outro dos 12 apóstolos. Ele cresceu ouvindo histórias sobre aquele primo extraordinário, o carpinteiro que falava com uma sabedoria divina. Ele não era um estranho para Jesus. Ele era família. E então, um dia, veio o chamado que mudaria tudo. Pense nisso. Jesus, caminhando pelas margens do mar da Galileia, cercado por milhares de seguidores, olha diretamente para Judas Tadeu e o escolhe. A dúvida deve ter surgido em seu coração. Por que eu, com esse nome? O que eu tenho de especial? Mas a autoridade e o amor no olhar de Jesus foram mais fortes que qualquer dúvida. Naquele momento, Judas Tadeu tomou a decisão que definiria sua vida. Deixar para trás sua casa, seu trabalho, sua segurança, para seguir aquele que ele sabia ser o Messias. Mas ser apóstolo não era apenas caminhar ao lado do Mestre, era estar no centro da maior revolução espiritual da humanidade. O que você faria se presenciasse o impossível se tornando real diante dos seus olhos? Para Judas Tadeu, isso se tornou o seu dia a dia. Ele estava lá. Ele viu com os próprios olhos a multiplicação dos pães e dos peixes, a comida surgindo do nada para alimentar uma multidão faminta. Ele viu amigos cegos de nascença abrirem os olhos e enxergarem o mundo pela primeira vez. Ele estava no barco quando uma tempestade violenta ameaçou engolir a todos, e viu Jesus se levantar e, com uma única palavra, acalmar o mar e o vento. Cada milagre não era apenas uma demonstração de poder, era uma lição que transformava sua fé, solidificando a certeza de que estava seguindo o Filho de Deus. E então chegou um momento crucial, a última ceia. Em meio à tensão daquela noite, enquanto Jesus falava sobre sua partida, apenas um evangelho registra uma pergunta feita por Judas Tadeu. Em João 14:22, ele questiona: Senhor, por que hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Era uma pergunta cheia de sinceridade. Ele queria que todos vissem a glória de Jesus. A resposta de Jesus foi profunda, falando sobre amor e obediência. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus estava ensinando a Judas e a todos nós que a verdadeira manifestação de Deus não é um espetáculo para o mundo, mas uma relação íntima e pessoal com aqueles que o amam. Logo após essa intimidade, veio a tragédia e, em seguida, a glória. Judas Tadeu presenciou a agonia da crucificação. Ele sentiu a dor de ver seu primo, seu mestre, seu Deus, ser humilhado e morto. Mas sua tristeza se transformou em alegria indescritível 3 dias depois, com a ressurreição. Ele viu o Cristo glorificado, a prova final de que a morte não tinha poder sobre ele. E em Pentecostes, junto com os outros apóstolos e Maria, ele recebeu o fogo do Espírito Santo. Aquele homem humilde e silencioso agora estava cheio de uma coragem divina. A história de Judas Tadeu
estava apenas começando, e o que ele faria a seguir mudaria milhões de vidas. Enquanto outros apóstolos, como Pedro e Paulo, escolheram centros importantes do Império Romano, Judas Tadeu escolheu o impossível. Ele se sentiu chamado para onde o Evangelho era mais necessário e menos bem-vindo. Sua missão o levou para regiões hostis, como a Síria, a Mesopotâmia, o atual Iraque, e a Pérsia, o atual Irã. Eram lugares perigosos, dominados por culturas pagãs e governantes violentos. Uma lenda histórica poderosa conta que, em sua pregação na cidade de Edessa, ele curou o rei Abgar de uma doença incurável, um ato que levou à conversão de toda a cidade. Mesmo sob constante ameaça de perseguição, sua fé destemida resultou em conversões em massa. Nessa jornada perigosa, ele não estava sozinho. Judas Tadeu uniu-se a outro apóstolo, Simão, o Zelote. Eles eram o par perfeito, Simão, com seu passado de fervor revolucionário, e Judas, com sua humildade profunda. Dois temperamentos diferentes, mas um único propósito: levar o nome de Jesus aos confins da terra. Juntos, eles enfrentaram o impossível, provando que a união e a fraternidade na missão são uma força poderosa, capaz de superar qualquer obstáculo. A jornada deles os levou ao coração da Pérsia, um território dominado por magos zoroastristas que viam sua influência e poder ameaçados por aquela nova fé. A pregação de Judas e Simão sobre um único Deus verdadeiro incomodou os sacerdotes pagãos, que incitaram a multidão contra eles. O fim foi brutal. Por volta do ano 70 depois de Cristo, Judas Tadeu foi martirizado, segundo a tradição, morto com golpes de machado ou clava. Seu fiel companheiro, Simão, foi morto ao seu lado. Até o último suspiro, Judas Tadeu não negou sua fé. Suas últimas palavras foram de louvor a Jesus Cristo, o primo que ele seguiu, o mestre que ele amou, o Deus por quem ele deu a vida. Judas morreu, mas sua história estava destinada a algo maior, algo que ninguém poderia prever. Por quase 1900 anos, ninguém o invocava. E então, algo extraordinário aconteceu. Após sua morte, a figura de São Judas Tadeu caiu no esquecimento. A principal razão? A confusão com o traidor, Judas Iscariotes. As pessoas simplesmente tinham medo de invocar o nome Judas. Outros santos, com histórias mais difundidas, se tornaram mais populares na devoção dos fiéis. Suas relíquias foram levadas para Roma e guardadas em silêncio na Basílica de São Pedro, mas seu nome raramente era mencionado. Ele era o apóstolo esquecido. Então, no início do século XX, sua devoção explodiu mundialmente, quase do dia para a noite. Mas por que ele se tornou o santo das causas impossíveis? A lógica é comovente. A tradição diz que, justamente por ser tão pouco procurado, ele estava ansioso para ajudar qualquer um que recorresse a ele. As pessoas que já haviam perdido toda a esperança, que tentaram de tudo e não tinham mais a quem recorrer, começaram a pedir a intercessão daquele santo esquecido, e os milagres começaram a acontecer. Nos Estados Unidos, um padre jesuíta popularizou a devoção nos anos 1920 e a tradição de honrá-lo no dia 28 de cada mês se espalhou como fogo. Hoje, os milagres modernos atribuídos à sua intercessão são incontáveis. São testemunhos reais de pessoas comuns que viveram o impossível. Curas de doenças que os médicos disseram não ter mais jeito. Empregos que apareceram milagrosamente no último momento, quando o desespero batia à porta. Famílias destruídas por brigas que se reconciliaram de forma inexplicável. Causas judiciais complicadas que foram revertidas contra todas as probabilidades. Milhões de pessoas em todo o mundo, do Brasil às Filipinas, lotam basílicas dedicadas a ele, agradecendo por graças alcançadas. Mas por que ele? O que torna São Judas Tadeu tão especial?
A resposta está em sua própria vida. Ele conhece o sentimento de rejeição, de ser confundido e esquecido por causa de seu nome. Ele entende a dor de ser deixado de lado. Ele escolheu voluntariamente o impossível, abraçando as missões mais difíceis que ninguém queria. E o mais importante, ele permaneceu fiel até a morte. Nunca desistiu de sua missão, mesmo quando isso lhe custou a vida. É por isso que ele entende tão bem quem está no fundo do poço, quem se sente sem saída. É por isso que ele intercede com uma força especial. São Judas nos ensina que não existe causa verdadeiramente impossível quando há fé. Ele prova que até os esquecidos, os rejeitados, os que carregam nomes manchados, podem se tornar gigantes espirituais. A história de Judas Tadeu é a história de todos nós. Quando você se sentir esquecido, quando sua causa parecer impossível, quando todos tiverem desistido de você, lembre-se do apóstolo que transformou rejeição em missão, que converteu o impossível em possível. São Judas Tadeu não escolheu o caminho fácil, ele escolheu você. E essa é a verdadeira razão pela qual milhões o invocam todos os dias. Porque quando tudo parece perdido, ele ainda acredita em você. São Judas Tadeu, apóstolo fiel, rogai por nós. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise de esperança e se inscreva no canal para mais histórias de fé. Canal Intercessores da Fé Católica.